Sobre essa treta, essa confusão entre Bolsonaro, Moro, Deltan Dallagnol, e quem vai trazer bastidor dessa história pra gente diretamente de Brasília é o nosso Zé Maria Trindade. Fala, Zé, bom dia. Em quem acreditar nessa história, hein, Zé? Nos dois. Eu vou te falar uma história, Paulo. Por aqui vale aquela história do jacaré, do rapaz que não dormia, por que você não dorme? É porque tem um jacaré debaixo da cama. E ninguém acreditava. Aí deram para ele um remedinho para dormir, muito pesado, e ele dormiu. Dias depois o médico perguntou onde está o rapaz. A irmã dele falou assim, o senhor não soube? O jacaré engoliu ele. Todo mundo pensava que era imaginação, mas na verdade tinha o jacaré. Então os jacarés existem por aqui sim na República. Olha só, um dos grandes jacarés é aquela história do Joesley Batista gravar o presidente da República, então o presidente da República, Michel Temer, e provocar uma grande crise. Se dizia que o jacaré do caso era o procurador Rodrigo Janot, que queria tomar o poder junto com um grupo, exatamente através do Joesley Batista. A denúncia, renúncia ou cassação do Michel Temer, e esse grupo assumiria. Ninguém nunca vai saber disso, porque o Temer não renunciou e a Câmara dos Deputados não aprovou o impeachment de Michel Temer. Agora, a turma da Lava Jato. A Lava Jato foi um grande momento do país, virou uma chave no país, mostrou que é possível prender poderosos ladrões, né? Tanto empresários, donos de grandes empresas, que no primeiro momento da prisão debocharam da justiça e depois viram que a coisa era séria, presidentes de partidos políticos, líderes e ex-presidente da República. Esse grupo, né, está se unindo politicamente no Podemos. Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol são as partes visíveis desse processo, mas é claro que é um indicativo de uma participação na política do grupo que formou a Lava Jato. Então, o presidente tem informações e está muito certo dessa história, dizendo que há nisso aí um projeto de poder. Mas olha, todo mundo tem o direito de fazer o projeto de poder, precisa combinar com os russos, ou seja, com os eleitores, né? É, a coisa mais importante, né, Zé? Adrilho Jorge, Adrilinho, você gostou dessa resposta do Zé Maria Trindade? Tem que acreditar nos dois, porque pelo que eu conheço de Zoe Martins, ela discorda de você. Tem que acreditar num só. Você sabe que eu fico triste, né? Eu acho uma briga fictícia entre a virgem, a grande virgem dos lábios de mel, que é intocada pela corrupção, e a Operação Lava Jato. Ele é irônico quando fala isso, agora eu percebo. E a Operação Lava Jato que mais fez para combater a corrupção no país. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Moro é um pouco meio Macbeth. Macbeth é uma história do Shakespeare que diz assim, um herói, um grande herói, note bem, um grande herói, influenciado por uma mulher maligna, e a Paulinha sabe quem são essas mulheres malignas, é induzido a matar o rei a quem serviu, tomar o seu reinado e de herói esse Macbeth vira vilão. O Moro é meio Macbeth nesse sentido, porque realmente o Bolsonaro não cometeu nenhum ato de corrupção, mas realmente, aí a gente vai além do Shakespeare, que o Brasil é além de Shakespeare, Bolsonaro, em razão da defesa subliminar de seu filho, fez olhos moucos para o combate da corrupção e desautorizou o Moro em várias frentes. Mas Moro, por sua vez, que foi herói no passado, eventualmente lança sombras de suspeita de corrupção sobre o próprio Bolsonaro, chegando ao absurdo de comparar emenda parlamentar com mensalão. Então, eventualmente, esse sim, Galfinho, num jogo político absolutamente legítimo, não sei se há teoria da conspiração ou não, porque o jogo político no Brasil é uma teoria da conspiração, haja visto que o STF tem feito, prendendo pessoas, atropelando suas prerrogativas enquanto poder, e os dois ficam praticamente com algum tipo de alfinetada um e outro, no STF, que é o grande vilão maligno de toda essa história. Então, o jogo político da cena da República Brasileira supera, é mais complexo que Shakespeare. Os dois se engalfinham em nome da premissa do poder, enquanto o poder real e maligno que sufoca todos os outros poderes chama-se Supremo Tribunal Inquisitorial. Shakespeare não escreveria tão bem essa história. Você falou muito bem, mas não me explicou. Quem está certo nessa história? Eu acho que os dois. Eu acho que os dois. A Lava Jato, por uma seguinte razão, ela foi empurrada a ser um partido político por causa desse establishment moralmente e financeiramente corrupto, que é hoje representado principalmente pelo STF, que tentou o massacrar. Em não podendo se voltar contra esse poder massacrante, Moro se volta contra
o Bolsonaro. E Bolsonaro se volta contra o Moro porque o STF não é um ator político em processo de eleição. Ele já tem o poder dado. Então é Shakespeare na veia. O negócio é o seguinte que está funcionando aqui. O Adrilles falou que os dois estão certos. Estão certos mesmo. E você? Tem um vídeo que está circulando na internet que eu recomendo que todos assistam. Tem 1 hora de duração, mas assim, tem que assistir. É dever do cidadão assistir do Kim Paim. Nossa, maravilhoso. 1 hora de Kim Paim? Um dossiê. Devia vir aqui no Morning. Dossiê. Ele pegou cada print aí, cada manchete de jornal e não foi nada de narrativa. Ele mostrou aí as provas. O Moro, ele fez um excelente trabalho, sim, na Lava Jato, para ajudar o amiguinho dele, o cabo eleitoral Álvaro Dias. Porque o Youssef, na delação premiada, falou que financiou a campanha do querido amigo do Moro com dinheiro roubado. Só um minutinho. Seu mic tá falhando rapidinho, a gente vai consertar. Enquanto isso, eu quero ouvir a opinião de Joel Pinheiro da Fonseca. Porque Zoe tem posição, Joel. É diferente do Adrilles. Pois é. Eu condenei os dois. Pois é. Você vai voltar a falar. Fica tranquilo. Condeno o Zé Maria também, que ele falou igual eu. Aqui não tem nem tentativa de deixar panos quentes nos dois lados, fazer um floreio literário e também não tem defesa propagandística do governo. Você tem lado? Não, eu tenho o lado da verdade. Não tenho o lado político, o lado de pessoa. Porque veja só, o Moro e o Deltan são as pessoas hoje em dia mais atacadas desse país. É um negócio impressionante. A esquerda jura que era tudo uma operação política para chegar ao poder, coisa que foi desmentida pelos fatos. Se o Moro quisesse o poder ou quisesse a vaga do Supremo, era só ele ter continuado quietinho ali e não se curvado para tudo que o Bolsonaro mandava, que ele ia ter chegado a tão sonhado poder ou o carguinho do STF que ele almejaria. E do outro lado agora o bolsonarismo. É tudo um plano político desse aqui. Olha o que aconteceu. O Moro cometeu o que deve ter sido, depois de uma carreira como juiz, na qual protagonizou, e exigiu coragem isso, porque muito juiz teria engavetado tudo, exigiu coragem, no qual ele protagonizou aí processos, investigações que conseguiram prender criminosos de colarinho branco, criminoso rico, empreiteiro, banqueiro, político. Ele acreditou que indo para o governo Bolsonaro ele conseguiria institucionalizar esse combate à corrupção, que ele conseguiria tornar isso perene, não resultado de uma operação só, mas algo mais amplo, que o Brasil inteiro pudesse contar com o fim da impunidade. Foi isso que o Moro acreditou. Eu mesmo dei o voto de confiança quando o governo Bolsonaro chamou o Moro. Eu falei, olha, tem um acerto aí, vamos ver o que vai dar. Vou votar isso no aí. Bolsonaro, já Foi depois do governo eleito. Olha esse print foi depois. aqui. Posso terminar, Zoe? Posso terminar? Posso terminar? Então, inclusive, dei o voto de confiança ali. O que ficou claro é o seguinte, o Moro entrou num governo no qual ele recebeu uma promessa de carta branca, fazer o que ele quiser, e no qual ele não pôde fazer praticamente nada. O COAF foi tirado das suas mãos. A questão da prisão em segunda instância, o governo abandonou totalmente. O pacote anticrime, o governo abandonou totalmente. Até as nomeações para a Polícia Federal precisavam ser de amiguinhos do presidente Bolsonaro para ajudar a aparelhar e não fazer as investigações contra o Flávio ou contra tantos outros setores do governo aí. O Moro acabou saindo do governo. Por quê? Porque viu o tamanho do erro que ele tinha feito. Mas o governo não viu foi que o governo já há corrupção em diversos casos do governo, como o contrato que você devia agradecer à CPI, o contrato de propinas da Covaxin, que foi descoberto. E segundo, o Moro saiu do governo justamente ao ver a aparelhagem desse governo. Agora ele está aí tentando, na sua última possível cartada, ele não conseguiu nem nomear o chefe da Polícia Federal, como ele aparelhou, nem o Ramagem ele conseguiu. Ele continua, você não viu o número de nomeações da polícia? Mas nem o Ramagem a polícia nesse momento, olha, o próprio Ramagem está agora tentando tirar o diretor da polícia dele. A coisa não acaba. A coisa não acaba. Então vamos lá. Posso terminar? Posso terminar? Bolsonaro segue aparelhando diversos órgãos de Estado. Moro tenta, na sua última cartada, fazer uma frente política. Agora, vamos ser sinceros, está improvável para o Moro. Ele tem contra si a esquerda, o STF e o governo. Então, realmente, a vida dele não será fácil. Aqui, agora sim, Cubaninha. O print é eterno. O Globo. Álvaro Dias quer Moro candidato a presidente em 2022, injustiçado por Bolsonaro. Atualização às 11h30, de 8 de fevereiro de 2020, Sérgio Moro enviou a seguinte nota à coluna. Sobre as afirmações do senador Álvaro Dias em relação à Polícia Federal, cumpre esclarecer que não houve, por parte do governo federal ou do presidente Jair Bolsonaro, qualquer interferência ou substituição promovida na PF por motivos
políticos. Bom, o próprio Moro falou aqui, o print eterno, o Globo esqueceu de apagar essa notícia aí, mas tudo bem. Temos o Kim Paim prestando assim, um serviço, uma utilidade pública, então recomendo que todo mundo assista o vídeo, tem 1 hora, mas vale a pena vocês assistirem, porque aí você vê a verdadeira cara do Moro. Nunca foi pelo combate à corrupção, sempre foi um plano de poder. O amiguinho dele, Álvaro Dias, o Youssef, na delação premiada, falou que financiou a campanha do Álvaro Dias com dinheiro roubado. Cadê o Moro investigando isso? Não, sempre acobertando o querido amigo dele, agora cabo eleitoral, né, do Moro. Agora eu te pergunto, o STF anulando as condenações, soltando os bandidos que o Sérgio Moro colocou na cadeia. Cadê o Sérgio Moro questionando isso? Pelo contrário, fala o quê? Não, temos que respeitar a instituição, temos que respeitar a decisão do Fachin. É isso que a gente vê. Zoe, uma pergunta. O Moro ia contra o STF, que está anulando as condenações que ele, Moro, fez, e eventualmente arruinando a própria reputação do Moro, colocando-o como juiz parcial. Isso faz parte do plano da Lava Jato? Aí não faz sentido, Zoe. Aí seria uma teoria da conspiração ultra. O Adrilles, você não viu o post do Moro falando que tem que ser respeitada a decisão do Fachin quando tornou elegível o Moro? Não, ele foi fraco, ele foi leniente. Vai dizer que ele gostaria que o Lula fosse solto. Por que ele impediu a investigação do Álvaro Dias? Ele vai dar cancha, ele vai dar várias pessoas da Lava Jato que foram condenadas falaram do Álvaro Dias e o Moro ignorou completamente isso. Vamos lá. Outra coisa, o salário do Moro. O salário do Moro, da onde que vem? Rachadinha. Quem que vai pagar meu salário? Os que fazem parte do Podemos, todo mês. É fundo partidário. Todos os membros do Podemos, todos os meses dão dinheiro para organizar o salário do Moro. Desculpa, não é na realidade, mas tá aí. Assista o vídeo. Vamos dar uma organizada aqui no momento. Vamos organizar. Zoe, vamos separar as coisas. Primeiro, dizer que o Moro, enquanto juiz, segurou e não quis levar adiante processo contra o Álvaro Dias, isso por enquanto está no nível de um boato que merece ser investigado e quando tiver prova, se tiver, realmente é seríssimo. Mas por enquanto... O Youssef falou na delação que financiou a campanha do cara, 10 milhões. Por enquanto, Zoe, o que você tem são boatos. Um monte de delator falou um monte de nome. Nem todo mundo tinha evidências para justificar uma investigação. Agora é o seguinte, outro ponto. O Moro, enquanto estava no governo Bolsonaro, de fato, ele fez um monte de frases como essa que você trouxe e muitas outras, defendendo os maiores absurdos do governo Bolsonaro. Por quê? Porque, na meu ver, ele ainda acreditava que ia ter alguma chance de fazer algo e, portanto, ele, como parte do governo, se via na obrigação de, no mínimo, afastar as críticas e afastar os ataques ao governo. Então, ele defendia. Isso você tem razão. Pega muitíssimo mal para ele ter feito essas defesas, essas passadas de pano quando ele estava lá. Mas todo ministro tem que fazer isso. Você não vai criticar o governo do qual você é ministro. Adrilles, para fechar. Se a Lava Jato teve uma intenção política subliminar desde a prisão das pessoas do PT, do Mensalão, do Petrolão, então é um plano muito ruim, que teria culminado com o STF anulando condenações, jogando uma reputação das pessoas da Lava Jato no esgoto, colocando Moro e Dallagnol na eminência e na possibilidade de serem presos, ou seja, anulando as possibilidades de candidaturas, falando que o juiz Moro foi um juiz carrasco, um juiz parcial, ou seja, é a pior coisa que pode acontecer para um juiz. É claro que não existe essa coisa tão objetiva, tão calculada assim. E é claro que a Lava Jato teve que se tornar um partido político, entre aspas, nesse momento, para combater o domínio de um estabelecimento corrupto, moral e financeiramente corrupto, que tem hoje sobre o Supremo Tribunal Federal. E outra coisa, então, tem aí também o Dallagnol, mostrando a cara dele, ano passado defendendo o Renova BR, que é uma instituição financiada pelo Lema, falando que grandes políticos são do Renova. Pois é, olha aí. E aí, fotinha dos meninos que se formam no Renova fazendo L do Lula livre. É isso. Aos poucos você vai vendo a face de cada um. Porque se você combate a corrupção, tem que ser para todo mundo. Ah, não, mas meus amiguinhos não. Vale para todo mundo, menos para os meus amiguinhos. É isso que o Moro fez, querido. Foi isso. Não estou falando disso, estou falando do Moro agora. Mas o centro da corrupção foram os 14 anos do PT. Tá bom, Adrilles, todos falando que você é Moro. Deixa eu trazer uma